Dou-vos as boas-vindas a mais uma entrevista do Jornal Económico, que é transmitida pela JTV, através do site e das redes sociais do Jornal Económico. O entrevistado de hoje é António Mendonça, economista, foi Ministro das Obras Públicas, é professor de Economia e foi eleito bastonário da Ordem dos Economistas. Nesta entrevista falaremos sobre o atual momento da economia portuguesa, os desafios que se colocam ao seu desenvolvimento e também o papel que a Ordem dos Economistas quer ter neste processo. António Mendonça, bem-vindo e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Estamos num período que esperamos seja de reta final de uma pandemia que teve impacto na economia. Como é que analisa o atual momento da economia portuguesa? Em primeiro lugar, quero agradecer o convite que me foi dirigido, é com muito prazer que aqui estou. E para dizer o seguinte, o atual momento da economia portuguesa, nós poderemos dizer, enfim, que é um momento que tem a ver com a recuperação ainda dos efeitos económicos da crise Covid-19. E tem a ver não apenas com isso, mas também, enfim, com a interrupção de um processo de recuperação que já vinha da crise de 2008-2009, não é? Exato. Portanto, a economia portuguesa ainda não tinha recuperado completamente os efeitos de 2008-2009 e já, no fundo, sofreu os impactos, e que foram impactos muito grandes, da Covid-19. E, por outro lado, enfim, esta análise de natureza um pouco mais conjuntural, embora vá atrás até à crise de 2008-2009, tem que se confrontar também com uma tendência que já vem de trás, enfim, que tem 2, 3 décadas, que é uma tendência de perda de dinamismo económico. E, efetivamente, quando nós olhamos para aquilo que é a evolução, enfim, do PIB, enfim, e de estatísticas fundamentais de evolução da economia portuguesa, nós constatamos, de facto, uma desaceleração significativa. O que é negativo para aquilo que o país tem pela frente, não é? Portanto, a tendência, vamos lá, de desaceleração não é apenas da economia portuguesa, é importante que se lhe diga. Também existe na Europa e particularmente na zona euro uma desaceleração relativamente àquilo que eram as taxas de crescimento dos anos 90 e antes disso. Também a nível mundial há, de facto, uma tendência nesse sentido, e que, na minha opinião, tem a ver com aquilo que se está a passar a nível da economia mundial, quer dizer, uma tendência de modificação das grandes relações económicas e das relações de força a nível internacional, às quais julgo que não houve a devida atenção por parte das instituições, particularmente das instituições internacionais. E repara, nós estarmos a falar agora da conjuntura económica portuguesa no pós ou na tentativa de recuperar dos efeitos da Covid-19, nós corremos sérios riscos de, mais uma vez, não termos recuperado e já estarmos, provavelmente, a enfrentar uma crise internacional de incalculáveis dimensões. Sim. Portanto, aqui os desafios que se colocam à economia portuguesa são mais que muitos, portanto, porque eu penso que talvez, neste momento e com aquilo que se está a passar a nível internacional e na Europa, na sequência do conflito da Rússia e da Ucrânia, provavelmente os fatores externos são capazes de ser mais importantes do que tudo aquilo que internamente nós possamos fazer, embora, atenção, eu julgo que tenhamos também a nível interno de, digamos, terem atenção a estes aspectos e introduzir alguns elementos que têm faltado na nossa economia. Estava a referir-se ao impacto dos fatores externos. Nós olhamos muito para os estrangulamentos da economia portuguesa, muito considerando a evolução conjuntural. Alguns que se destacam agora, a pandemia foi disruptiva em diversos aspectos. Em termos conjunturais, que fatores é que podem condicionar a tal capacidade de recuperação? Bom, em primeiro lugar, a própria estrutura produtiva da economia portuguesa. Repare que nós, verdadeiramente, enfim, nós tínhamos um modelo económico que funcionava, enfim, que foi desagregado com as próprias transformações políticas e com tudo aquilo que se lhe seguiu. Nós estávamos à espera que a entrada na União Europeia pudesse, de alguma forma, contribuir para a afirmação de um novo modelo económico, enfim, mais orientado para as modificações estruturais internas, mais orientado para a competitividade, para ser capaz de enfrentar os desafios da competitividade. A realidade é que, por vários fatores, esse modelo, até ao momento, ainda não se conseguiu instalar. Portanto, há aqui, de facto, um modelo que, de certa maneira, se afirmou, mas que é um modelo com falta de coerência interna, que responde muito aos estímulos externos, particularmente às conjunturas internacionais, uma grande dependência dos serviços e particularmente do turismo. E, portanto, isso é importante em determinados momentos que
efetivamente introduz dinamismo, como é óbvio, mas repara, é uma dependência muito brutal de tudo aquilo que é conjuntura internacional. E, portanto, as debilidades estruturais da economia portuguesa, designadamente a ausência, digamos, de uma coerência produtiva interna, de uma especialização orientada para bens, enfim, que possam ser sustentáveis no plano da competitividade internacional, revelou-se, não é? Revelou-se, vieram ao de cima todas as fragilidades. E, portanto, isto significa que, no meu entender, nós temos que pensar as coisas de uma forma talvez um pouco mais profunda. Em primeiro lugar, julgo que era importante reintroduzir o vetor estratégico na nossa economia. Nós perdemos, antes havia a capacidade de definição estratégica, aliás, ainda estamos, enfim, a viver, em muitos casos, de projetos que começaram há muitos anos atrás, mas que revelavam uma orientação estratégica. Basta ver Sines, Alqueva, etc., que são bandeiras para afirmar que a economia portuguesa tem setores e áreas importantes, mas que resultam, de facto, de orientações estratégicas há muitos anos atrás e que até foram objeto de adaptação. Faltou-nos essa capacidade de reintroduzir um novo vetor estratégico, não é recuperar projetos de passado, mas é tendo em conta aquilo que são as características atuais das economias, encontrar formas de nos posicionarmos estrategicamente e, atenção, por muita dependência e por muita abertura que nós façamos à economia internacional, temos que garantir também bases internas sólidas. E nós perdemos essa coerência produtiva. Perdemos a vários níveis, não temos capacidade de resposta. Aliás, é típico, quando nós recuperamos, imediatamente as importações aumentam, não é? E, portanto, isso em si não é mau, é óbvio que está a traduzir uma redinamização da economia portuguesa, mas traduz, efetivamente, a incapacidade que nós temos de fazer face aos problemas. Há um ou dois aspectos adicionais, enfim, só para não mobilizar a resposta, também dar a questão, e que tem a ver com a necessidade que nós temos de ter uma administração pública, vamos lá, preparada, com capacidade para também fazer face a este desafio estratégico. Nós não encontramos com muita frequência gabinetes de estudo ao nível dos diferentes ministérios que possam efetivamente enfrentar estes desafios. Por outro lado, nós perdemos capacidade de planeamento. Agora, mais recentemente, foi reintroduzida esse objetivo de introduzir a unidade de planeamento, mas repare, ter uma estrutura de planeamento é fundamental também para que, aliás, como houve no passado e que teve grandes resultados, penso que era importante reintroduzir isso. Depois, finalmente não, um terceiro aspecto que eu queria referir, enfim, tem a ver precisamente com tudo aquilo que é o nosso sistema fiscal. Portanto, o nosso sistema fiscal é um sistema, no meu entender, com falta de coerência, é uma manta de retalhos, está sempre a mudar, consoante as circunstâncias, e era importante que nós fizéssemos um esforço sério de redefinição, de redesenho do nosso sistema fiscal, no sentido de o ajustar a esta necessidade de repor o crescimento. É fundamental que a economia portuguesa recupere uma dinâmica de crescimento e penso que o sistema fiscal pode ser muito importante. Não em termos de sempre que é precisar um estímulo aqui ou outro, mas encontrar uma coerência global. E por outro lado, penso que também era importante, e terminaria por aqui, até aproveitando aqui a questão do sistema fiscal, julgo que era importante também que o Governo tivesse um papel no sentido de dinamizar um pacto para o crescimento na sociedade portuguesa. Acho que era importante, era importante mobilizar os agentes económicos, mobilizar, enfim, agentes políticos, mas fundamentalmente agentes económicos e o Governo, no sentido de haver uma convergência relativamente àquilo que é importante fazer, falar numa perspectiva de médio e longo prazo. Isso acho que é importante. E julgo que a conjuntura atual também, atenção, nós discutimos muito antes das eleições, das maiorias absolutas ou maiorias relativas, o que era importante, se era bom, se era mau para o país. Acho que devemos aproveitar o facto de termos uma maioria absoluta. Agora vejamos pelo lado positivo. Pode dar a estabilidade política que o país necessita para efetivamente haver preocupação com estes desafios de natureza mais estrutural, natureza mais estratégica, e, portanto, poderia ser um bom fator para que os agentes económicos, o Governo, enfim, e forças políticas possam encontrar aqui uma plataforma de convergência nesse sentido. Falou em três reformas muito específicas, a visão estratégica, a administração pública e o sistema fiscal. Seriam estas as prioridades para aproveitar a tal conjuntura e propícia que temos? Sim, vamos lá. São três orientações que eu penso que são da maior relevância se de facto nós queremos trabalhar no sentido de infletir aquilo que têm sido as últimas tendências da economia portuguesa. Não é? Nós temos olhado muito, aliás, vê-se na generalidade dos discursos, enfatiza-se muito a conjuntura. Cresceu um ano, cresceu 2 anos.
Mas isso não podemos com isso iludir. É importante, não é? É importante, sem dúvida, mas não podemos iludir nem deixarmos de lado aquilo que são os fatores de natureza estrutural, não é? E, portanto, e que continuam a pesar na nossa economia. Resistir à gestão por quarter, por trimestre, ou à gestão por ano ou por orçamento, como muitas vezes acontece. Sim, quer dizer, é importante, mas repara, até o próprio orçamento, que é fundamentalmente um instrumento de gestão anual, exato, nós temos de ter uma perspectiva plurianual, não é? Portanto, é importante que haja, aliás, se nós temos um quadro estratégico, é importante também que se planeie, digamos, a matéria orçamental a mais longo prazo, embora evidentemente concretizada depois, claro, enfim, no horizonte temporal que é próprio dos orçamentos. Exatamente. Vamos interromper só um pouco, vamos interromper a nossa entrevista por um momento e voltaremos já de seguida. Estamos de volta à nossa entrevista com António Mendonça, bastonário da Ordem dos Economistas. Aliás, foi recentemente eleito bastonário da Ordem dos Economistas, defendendo maior presença destes profissionais na sociedade. E eu pergunto, como é que se traduz isto? Em que é que isto se concretiza? Bom, a vários níveis. Em primeiro lugar, enfim, nós estamos aqui a falar de economia. Logicamente que os economistas são agentes fundamentais da própria economia aos diferentes níveis, não é? Portanto, nós temos economistas que exercem a sua profissão das mais variadas maneiras, a começar por mim, mais academicamente, mas não só, mas há outros que estão ligados às empresas, são gestores de empresas, estão, enfim, na atividade financeira, estão com estudos, exercem a profissão por conta própria, enfim. Portanto, há uma diversidade muito grande. Portanto, hoje, quando olhamos para os economistas, temos de ter a noção que é uma classe profissional extremamente diversificada e daí também a dificuldade, muitas vezes, em encontrar um denominador comum para os economistas. Será mais fácil noutras profissões. Mas o papel da Ordem, enquanto associação profissional, enquanto organização de utilidade pública, é chamar a atenção que o exercício da atividade da profissão de economista, qualquer que ela seja, em qualquer dimensão, exige competências específicas. Não é? Portanto, não é qualquer um pode falar de economia, tem todo o direito, mas uma coisa é falar, dar opinião, outra coisa depois é exercer efetivamente as responsabilidades como economista. E o país precisa de gente competente para fazer os estudos, para acompanhar, para as auditorias, particularmente agora no âmbito da aplicação do Plano de Recuperação e Resiliência, mas enfim, tudo aquilo que diga respeito em matéria de utilização de verbas da União Europeia e as próprias verbas nacionais, é importante que haja pessoas com capacidade técnica, com noção de facto que são os problemas da economia portuguesa, para terem uma posição crítica, responsável, coerente e, repare, também terem uma posição de natureza ética. A Ordem também fornece aos seus membros, de facto, e exige, não é, que eles tenham comportamentos de natureza ética e deontológica que são fundamentais para o momento que o país atravessa. E, portanto, a Ordem dá chancela, não é? Portanto, aos profissionais nessa matéria. E, portanto, o primeiro grande desafio é, de facto, através, enfim, de várias iniciativas, demonstrar que os economistas devem ter um papel, não são iguais, enfim, a outros profissionais, e em matéria-chave devem ser chamados economistas, incluindo exigências relativamente à assinatura de estudos, aliás, como se faz para a construção de uma ponte ou para outro tipo de coisas, é necessário haver alguém que seja reconhecido profissionalmente com essa competência. E também, nos economistas, isso terá que acontecer. Atenção, isto não se trata de impedir e de limitar portanto, a atividade profissional, pelo contrário, é de introduzir um fator e um elemento de exigência, de rigor, de transparência e de ética no exercício das responsabilidades dos economistas, particularmente no contexto que o país está a atravessar. E de confiança no mercado. Sim, portanto, este é um aspecto, enfim, um aspecto importante da mobilização dos economistas. Agora, vamos lá ver, há outra dimensão que é importante que a Ordem tenha, que é chamar a atenção para os problemas económicos. Aliás, nós começamos esta entrevista, portanto, solicitando-me que eu falasse sobre a situação económica do país.
logicamente que também nós aqui temos uma capacidade muito grande de contribuir para a discussão, promover a discussão. Aliás, vamos já ter algumas iniciativas nesse sentido. E repare que também à Ordem compete também, ou cabe também, e quer ter um papel nesse sentido, de mobilizar a própria academia e particularmente os centros de investigação que têm uma atividade importante na análise em profundidade daquilo que são os problemas, as características, enfim, da economia portuguesa, da economia europeia em geral, mas também mobilizar isso no sentido de disponibilizar e de ser um veículo digamos, divulgação de todos esses estudos para a sociedade. Julgo que há aqui duas dimensões, há outras, mas julgo que estas duas dimensões podem ser representativas daquilo que a Ordem se propõe fazer e daquilo que no nosso mandato a nova direção vai procurar fazer. Concretizar. Contribuição para a discussão pública, mas também objeto de estudo da sociedade, disponibilizar essa capacidade técnica. Exatamente. Na primeira parte falámos de reformas estruturais. É esse tipo de debate em que a Ordem quer participar, que quer motivar, que exista na sociedade? Exatamente. Aliás, esse é um papel, vamos lá, a Ordem, enquanto instituição, enquanto organização profissional dos economistas, enquanto a instituição de utilidade pública, tem o dever de chamar a atenção não apenas para aquilo que é a conjuntura, que não deixa de ser importante, mas também para aquilo que são, de facto, os aspectos fundamentais, os aspectos estruturais que marcam o desenvolvimento da economia, enfim, a médio e a longo prazo. Não é? Nós temos também outro tipo de desafios, por exemplo, o envelhecimento da população, que é um constrangimento brutal e não é uma coisa que se possa resolver de um dia para o outro, não é? Mas que, repare, todos estes desafios, por exemplo, o envelhecimento da população, têm que ser encarados numa perspectiva de médio e longo prazo, numa perspectiva estratégica, não é? Nós não podemos só queixar-nos que esta situação... Nós estamos fartos, vamos lá, e devíamos estar fartos, se não estamos, devíamos estar fartos, de ouvir diagnósticos, não é? Porque todos já os conhecemos, não é? Portanto, o que nós temos que encontrar é, de facto, medidas que respondam aos constrangimentos dos diagnósticos, não é? Aliás, a discussão, enfim, ainda recente, até na própria campanha eleitoral, é interessante que praticamente não foi discutido nenhum projeto de natureza estrutural, não é? Mesmo do ponto de vista das infraestruturas, do ponto de vista das ligações internacionais, o papel dos portos, se os portos devem ser especializados, se devem fazer todos a mesma coisa. Quer dizer, que são discussões fundamentais até para o futuro, tendo em conta aquilo que são os desafios internacionais, e de facto não se discutiu, não é? Superficialidades, baixa o imposto, sobe o imposto, etc. Mas subir e baixar como? Em que condições? Quer dizer, nada disso é feito. Quer dizer, a discussão está muito feita na base de frases, mas pouco do ponto de vista do seu conteúdo, não é? Portanto, eu acho que a Ordem deve ter um papel também, ou tem que ter um papel muito importante no sentido de elevar a discussão, e é nesse sentido que nós vamos até promover já recentemente a conferência sobre Portugal, Objetivo de Crescimento, precisamente para ver se é possível introduzir outras dimensões e outros vetores nesta discussão. Falaremos a seguir da conferência. Deixe-me só voltar atrás aos temas de discussão. Nós falámos de temas estruturantes e da necessidade de voltar a haver uma visão estratégica de desenvolvimento, mas também temos o problema contrário de discutir muito e se concretizar pouco. E o que eu lhe pergunto é, vamos ver a Ordem a incentivar o debate, mas também a tentar empurrar a decisão. Eu dou-lhe o exemplo do caso do novo aeroporto de Lisboa, que é quase um paradigma de como funcionamos em termos de discussão, ou de um tema que foi aflorado ou de leve na campanha eleitoral para as legislativas, o da regionalização, e que será marcado. Este tipo de temas em que a discussão se prolonga, mas depois não se concretiza, a Ordem quer participar neles até para incentivar a decisão? Claro, acho que referiu, acho que referiu aí a questão do novo aeroporto de Lisboa. Eu acho que é o nosso paradigma, não é? Eu acho que nós temos de nos libertar. Aqui há uns anos havia as obras de Santa Engrácia, não é? E que, digamos, houve a necessidade de libertarmos desse estigma. Eu acho que relativamente ao novo aeroporto de Lisboa é a expressão, como disse bem, paradigmática da nossa incapacidade de concretizar as coisas, não é? Provavelmente quando
as concretizarmos, já estamos numa outra fase em que elas já não são necessárias. Mas repare, são várias razões. Portanto, em relação ao aeroporto, acho que está tudo mais do que discutido, tudo mais do que falado, todas as opções foram equacionadas. Portanto, é difícil encontrar agora uma nova solução, enfim, a não ser que apareça aí também uma mudança tecnológica substancial e repentina que obriga a repensar tudo. Mas está tudo discutido. Mas repare que isso passa-se, é muito interessante. Mudam os partidos, os responsáveis pelos governos, mudam-se as opções. Mas às vezes, dentro da mesma cor política dos governos, basta mudar de ministro para imediatamente mudar também as coisas. Não é? Há aquela ideia de que quem vem para trás enfim, não tinha capacidade, não sabia o que andava a fazer, agora é que chegaram as pessoas que são capazes de olhar para a frente com capacidade, com competência. Acho que isto é ridículo. Isto tem a ver com aquilo que nós começámos por discutir, que é a ausência de estratégia, é a ausência de coerência estratégica, é a ausência de estruturas de planeamento, é a ausência de gabinetes de estudo que possam, a cada momento, até, enfim, influenciar os próprios ministros relativamente àquilo que existe. De facto, isso não há, perdeu-se essa capacidade. E, portanto, o novo aeroporto de Lisboa é o paradigma daquilo que nós não devemos ser, não é? E, portanto, temos que ultrapassar também isso, não é? Temos que, enfim, não sei como, mas eu espero que a Ordem possa dar um contributo importante para, de facto, enfim, ter esse sentido mais estratégico, mais coerente para a discussão e ultrapassar estas coisas. Quer dizer, não faz sentido. Nós estamos agora, como dissemos, a atravessar, enfim, não sabemos exatamente o que é que vai resultar daqui em termos internacionais, mas nós perdemos muitos anos em matéria de nos posicionarmos para o pós-crise 2008-2009 ou crise da Covid, não é? É evidente que já temos outras coisas para enfrentarmos, mas nós perdemos, quer dizer, aspectos fundamentais. Por exemplo, é inacreditável que se anda a discutir hoje as energias verdes, o CO2, etc., as emissões e depois projetos como, por exemplo, o desenvolvimento da ferrovia em termos internacionais, ligação de Lisboa à Espanha, ter uma ligação em condições de Lisboa ao Porto ou de Lisboa para o Algarve. É impressionante que nós não consigamos vir à meia-noite ou à 1h da manhã, quando acabamos o nosso trabalho no Porto, para Lisboa. Isso não existe em nenhum país europeu com o mínimo de desenvolvimento. Quer dizer, nós temos que olhar para o nosso país e ver que em muitos domínios nós temos manifestações de subdesenvolvimento, de atraso mesmo, não é? E coisas que podiam estar perfeitamente resolvidas há uns anos atrás, não é? E, portanto, temos que olhar para as coisas com profundidade e penso que a Ordem pode ter um papel muito importante aqui. Vamos sair para um último intervalo, voltamos rapidamente. Estamos de volta à nossa entrevista com o bastonário da Ordem dos Economistas. Antes de falarmos da conferência, o leitmotiv que nos trouxe aqui, deixe-me só perguntar-lhe em relação à legislação de regulação das ordens profissionais, que ficou congelada em virtude da mudança de legislatura, mas que deverá regressar com o novo quadro parlamentar. Que posição é que tem em relação às ideias que foram apresentadas? Não, em primeiro lugar, vamos lá, nós temos todos que estar abertos à necessidade de adaptarmos aquilo que é a organização das ordens profissionais à evolução da realidade. Por exemplo, no caso da economia, hoje em dia são largos milhares de estudantes que são formados todos os anos. As formações são as mais diversas, não é? Portanto, hoje as formações não têm nada a ver com aquilo que foi a minha formação, por exemplo, como economista, e, portanto, nós temos que estar atentos que há mudanças, que há um aumento substancial de cursos, de diversidades, etc. E, portanto, temos que estar atentos a isso. Por outro lado, enfim, julgo que não devemos ter aquela perspectiva, há pouco já falei sobre isso, de restringir. Pelo contrário, acho que é importante que a população seja bem formada, precisamos de economistas, de médicos, de engenheiros, tudo isso em larga escala. E, portanto, a nossa perspectiva, ou a minha perspectiva em particular, não é de limitação do exercício da profissão. E, portanto, as críticas que se fazem às ordens, e particularmente à ordem dos economistas, de terem tentações corporativas de restrição, não se aplica, até porque, no nosso caso, a inscrição na ordem não é obrigatória, não é? E, portanto, acima de tudo, nós temos que contar com o nosso prestígio, com a capacidade de nos afirmarmos para atrair os nossos membros, embora eu pense
que devia haver, e vamos trabalhar nesse sentido, mais exigência relativamente ao exercício em certos domínios da atividade profissional de economista, não é? Portanto, no quadro das exigências e, digamos, de atividades de natureza mais regulada, nós vamos trabalhar no sentido de que os membros da Ordem sejam reconhecidos como tendo as competências efetivas para que isso possa ser feito. Assegurar a tal garantia técnica. Exatamente. Técnica, não só técnica, mas também deontológica, ética, que nós defendemos, enfim, que trabalhamos nesse sentido. Repare que, portanto, há outros aspectos, não é, que têm a ver com o seguinte: muitas vezes criticam-se as ordens porque têm uma intervenção exagerada, reivindicações, etc. Mas penso que é muito mais importante. Hoje em dia, as sociedades vivem também de instituições, não é? Não são meros somatórios de indivíduos. E, portanto, instituições organizadas com capacidade de intervenção é uma forma também transparente de gerar a discussão, não é? E, portanto, penso que é mais importante que uma ordem, qualquer que ela seja, diga o que pensa sobre um determinado assunto, do que não dizer nada, não ter essa instituição e depois, por portas e travessas, acabar por se influenciar, não é? Portanto, nós todos sabemos que existem grupos de interesses, grupos de pressão, e muitas vezes as coisas são feitas na base disso e não de uma forma transparente. Acho que o grande papel das ordens é também contribuir de forma transparente para que todos esses aspectos possam ser, de facto, discutidos e resolvidos, não é? Isto para dizer o quê? Para dizer que, efetivamente, nós estamos abertos. Aliás, isto é um problema que não diz apenas respeito a ordens economistas, mas às ordens no seu conjunto. Como sabe, existe um Conselho Nacional das Ordens Profissionais que tem estado a discutir o assunto, que vai retomar o assunto, e iremos procurar encontrar uma posição, enfim, comum sobre isso. No nosso caso, uma posição de abertura, mas, enfim, uma posição que, em qualquer caso, quer defender a independência das ordens e a sua não governamentalização. Quer dizer, as ordens não são para servir governos, são para ter uma posição distante, crítica, digamos, colaborativa, mas, acima de tudo, enfim, a nossa preocupação deve ser com a sociedade no seu conjunto, em primeiro lugar, e, obviamente, no nosso caso, com os economistas em particular. Olhando para o futuro e para o tal objetivo da discussão, a Ordem dos Economistas vai promover uma conferência Portugal 2025, Objetivo Crescimento. Quais são os principais desafios que se colocam para cumprir este objetivo que vai ser o tema de discussão? Sim, o tema da conferência é Portugal, Objetivo Crescimento, não é? Porque tirámos o 2025 porque era, enfim, limitar e, portanto, nós queremos ser coerentes com aquilo que nós defendemos, que é, de facto, sustentar o crescimento. Aliás, enfim, nós começamos a utilizar para a Ordem, que a Ordem se quer afirmar como um fator sistémico de sustentabilidade, ou como um fator de sustentabilidade sistémica, dar o contributo para isso, não é? Portanto, como falei há pouco digamos, da deficiência, do déficit que nós temos em termos de estratégia ou em termos de coerência estratégica, nós queremos também contribuir com a ação da Ordem para colmatar, ultrapassar esse déficit que eu há pouco disse. Portanto, enfim, a conferência, como eu disse, aliás, a nossa grande conferência desde o momento em que nós agora iniciamos atividades. Vamos agora para a semana ter uma discussão mais centrada agora no conflito entre a Rússia e a Ucrânia e os efeitos económicos. Para estarmos em cima, nós também queremos também fazer isso. Agora, enfim, a conferência é algo de mais profundo, e enfim, já tivemos a honra de ter o alto patrocínio do Sr. Presidente da República. Aliás, o Presidente da República fará a intervenção inicial. E pensamos que este apoio, e contamos também com a presença do Primeiro-Ministro para o encerramento, enfim, já fizemos esses convites todos, e, portanto, a mobilização, quer do Sr. Presidente da República, quer do Governo, na figura do Sr. Primeiro-Ministro, penso que é importante também para, cá está, chamar a atenção também para mobilizar os mais altos responsáveis do país para os problemas económicos e para o papel que a Ordem pode ter. E, portanto, nós iremos fazer análises de natureza, enfim, mais setorial, no fundo, começar por discutir efetivamente a questão estratégica, não é? E isso é fundamental, enfim, com um painel mais orientado para isso, mas também temos depois painéis mais específicos, designadamente um painel importante sobre o financiamento, qual o financiamento, quer o financiamento da banca, quer o financiamento de instituições internacionais, como é que isso pode ser feito, até tendo em conta, enfim, aquilo que há pouco até estávamos a falar,
das próprias características da descapitalização das empresas, enfim, natureza mais longo prazo. É importante olhar para isso com atenção e ver como é que, de facto, podemos fazer. Enfim, mas tem também aspectos que eu julgo que também é importante falar e que dizem respeito não apenas a Portugal, mas também à própria Europa, não é? Aliás, nós terminamos com um painel que tem a ver com Portugal, a Europa, a lusofonia e a economia global. E é um painel talvez um pouco provocador até no título, não é? Até no título, mas o objetivo é que nós olhemos também para Portugal, enfim, e o papel que pode ter, não apenas de um papel passivo, receptivo daquilo que a Europa lhe pode dar ao mundo, mas também aquilo que tem a dar à Europa. Portanto, o mundo atual, na arquitetura que tem, em grande parte foi feita pelos portugueses, não é? Exato. Enfim, não interessa agora analisar, enfim, condições, é evidente que isto é contraditório, é tudo. Portanto, e agora estamos a assistir a tendências diferentes, não é? Com as rotas da seda, com a tentativa de, digamos, de restabelecer as relações tradicionais da Ásia com a Europa, que existiam, enfim, no século XV. Portanto, o mundo está, de facto, em grandes mudanças, não é? E cá está, voltando ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia, é apenas, se calhar, um aspecto pontual de uma tendência que já vem de trás. E nós queremos que Portugal possa dar à Europa o sentido de identidade. Ou seja, o que é a Europa hoje? A Europa também pode ser aquilo que, de facto, os portugueses, a história, aquilo que podem dar. Quer dizer, construir a identidade europeia, acho que é importante que nós tenhamos essa perspectiva. Por outro lado, aproveitar as vantagens que nós temos num espaço lusófono, que todos falamos, mas é mais quase como saudosismo, propriamente como um fator e como nas potencialidades que pode ter para Portugal, não só para Portugal, como aos países que fazem parte da lusofonia e para a própria Europa. É um vetor muito importante, não é? E também em termos globais. Nós acho que não falámos aqui, mas acho que é um assunto que eu também gostaria de falar e que é muito importante, que é neste momento que se revelou, nesta crise, a desadequação completa das instituições internacionais àquilo que são os desafios da economia global. Há um atraso. Quer dizer, as coisas, a economia, as relações políticas, etc., desenvolveram-se e as instituições internacionais não acompanharam, não é? Portanto, vemos os dirigentes, a impotência das Nações Unidas, o desespero com que se fala, digamos, eu acho que é até um mau sinal, não é? Porque devia haver cabeça fria, consciência, propor o que é que devemos fazer e, portanto, as instituições internacionais aqui, julgo que também é algo, e Portugal pode ter um papel nesse sentido, que têm que ser transformadas e ajustadas às necessidades atuais. Não é? Estão muito aquém. Acho que esse é um problema no plano internacional, na minha opinião, é um problema o desajustamento das instituições internacionais. Não é? Quer dizer, as Nações Unidas neste momento deviam estar, na minha opinião, muito em cima do que se está a passar, alertar para tudo, mais do que fazer apelos dramáticos, era soluções, obrigar às negociações, enfim. Acho que há aqui um déficit a vários níveis, não apenas na Europa, enfim, embora ultimamente, cá está, eu julgo que também isto pode ser um momento importante para os responsáveis tirarem lições relativamente àquilo que importa fazer e que agora veio ao de cima, não é? Os momentos de crise às vezes têm esse aspecto positivo, porque nos confrontam com aquilo que nós temos de fazer de forma rápida, não é? E eu espero que já agora, se é possível ter uma perspectiva otimista relativamente ao que está a ocorrer, que sirva para nós fazermos as grandes transformações. Não é só Portugal que precisa de transformações estruturais, também no plano internacional, seja na Europa, seja no plano das organizações internacionais. Acho que é necessário uma profunda transformação estrutural para responder àquilo que é, neste momento, ou aquilo que são, neste momento, as necessidades. António, o nosso tempo acabou. Resta-me agradecer. Muito obrigado por ter estado connosco. Chegamos assim ao fim da nossa entrevista. Obrigado a quem nos acompanhou. Esta entrevista continuará disponível em jornaleconómico.pt, onde poderá também acompanhar as últimas notícias da atualidade. Eu despeço-me. Até uma próxima oportunidade.